Uma vez um pessoal do ensino médio me pediu, professor, ensina logaritmo aí, que eu nunca entendi logaritmo, né? A maioria termina o terceiro colegial, tem dificuldade com o logaritmo. Então eu falei assim, faz uma pergunta, né? Ao invés de falar logaritmo, quando você vê a palavra log, não fala log, faz uma pergunta, tá? Faz essa pergunta aqui, ó. Qual expoente transforma 2 em 8? Certo? E aí raciocina. Pensa num expoente que transforma o número 2 no número 8. Pensou? Então, que número você coloca ali no lugar do x que transforma o 2 em 8? Todo mundo sabe, né? Que expoente transforma 2 em 8? É o 3. Agora, você poderia escrever isso assim, ó. Qual expoente, olha, log, transforma na pergunta. Qual expoente? Transforma 2, aí você coloca o 2 aqui, ó. Coloca o 2 aqui embaixo, assim. Em 8. E coloca o 8 aqui. É um jeito de escrever, certo? É uma frase. Então, qual expoente transforma 2 em 8? É um expoente x, certo? E aí todo mundo sabe que isso vale 3. Percebeu? Então, logaritmo não é difícil. Talvez a palavra logaritmo não seja do dia a dia da pessoa, tal, e ela se, sabe, bloqueia automaticamente, sei lá. Então, desbloqueia. Quando você olhar a palavra log, essas 3 letrinhas aí que assustam milhões de pessoas, transforma, pensa, qual é o expoente? Aí a base do logaritmo que transforma esse número que está aqui embaixo nesse número que está aqui em cima, certo? Então, qual expoente transforma 2 em 8? É o 3. Então, tanto faz escrever na forma exponencial, que é essa daqui, ou na forma logarítmica. Tá? Então, um jeitinho automático, né, de você transformar uma na outra é pegar isso aqui, ó. Quer sumir com a palavra log? Pega a base aqui, joga aqui, e isso vira expoente do 2. Aí fica isso aqui, ó. 2 elevado a x igual a 8 e a palavra log desapareceu. Tá? Então, uma forma e a outra, elas se equivalem, certo? E essa já é uma das propriedades da definição do que é logaritmo, tá? Que você pode jogar a base para o outro lado. Essa definição de logaritmo pode ter certeza que você vai usar, tá? Que é um jeito de sumir com a palavra log no meio da resolução de uma questão. Então, pergunta, qual expoente, vai lá, transforma 3 em 9? Qual expoente transforma 3 em 9? Tá? O jeito correto de falar isso é logaritmo de 9 na base 3. Qual é o logaritmo de 9 na base 3? Fala isso para um estudante, ai, que medo. Ou então você fala, qual é o expoente que transforma 3 em 9? Resposta, 2. Qual expoente transforma 10 em 1000? Qual expoente transforma 10 em 1000? 3. Qual expoente transforma 5 em 625? O expoente 4. Qual o expoente transforma 2 em 32? O expoente 5. Logaritmo é isso. Óbvio que você tem que estar de bem com os expoentes, né? Principalmente os expoentes fracionários, expoentes negativos, certo? Que vão ser cobrados também, não é só expoente bonitinho assim, 2, 3, 4, 5. Então tá aqui a definição de logaritmo, tá? Se escreveu assim, ó, o log de b na base a é igual a x, significa que a elevado a x é igual a b. Tá? Essa é a definição. Mas tem algumas regras. Primeiro, o a não pode ser negativo. Então, base de logaritmo não pode ser negativa. Que mais? Também não pode ser igual a 1, né? 1 elevado a qualquer expoente continua sendo 1. Então, não pode ser 1. E o b tem que ser maior que 0. Então,
essas são as condições de existência do logaritmo, que também são cobradas, tá? Também são cobradas. Quando tiver aqui o vazio, significa que é o número 10. Tá? A posição aqui, essa posição do B, é chamada de logaritmando. Então, o que tiver na frente do log ali, essa posição é chamada de logaritmando.